Neste vídeo estarei iniciando a resolução de uma série de exercícios sobre avaliação de aprendizagem e processo AAP, Avaliação Diagnóstica de Retorno. Estarei iniciando pelo terceiro ano do ensino médio, mas pretendo fazer de todas as outras séries, tanto do fundamental como do ensino médio. Como a questão número 1 e a número 10 envolvem equação da reta, neste vídeo estarei resolvendo as duas. A questão número 1 diz o seguinte: observe a reta representada no plano cartesiano abaixo, que é este gráfico, como vocês podem notar. A equação linear que corresponde a essa reta está representada em... Observando o gráfico, podemos notar que temos dois pontos. Esse ponto que eu estou chamando de ponto A, de coordenadas 3, que é o valor de x, e 2, que é o valor de y. E este ponto que eu estou chamando de B, onde no eixo das abscissas, ou seja, o x vale 0, e no eixo das ordenadas, ou seja, o y vale 3. E eu estarei utilizando esta fórmula, pois eu acredito que fique bem mais simples do que calculando com determinante. E para memorizá-la, basta usar o macete ioiô, mixixô. E trabalhando ela, eu isolei o m, eu peguei o x menos o x0 e coloquei do outro lado da igualdade dividindo pelo y, y0. E o m representa o nosso coeficiente angular. Agora, substituindo os valores dos nossos dois pontos, o ponto A estarei considerando x e y, e o ponto B, x0 e y0. A ordem tanto faz, se quiser inverter, dá na mesma. Então, no lugar do y eu coloco 2, e no lugar do y0 eu coloco 3. Dividido, no lugar do x eu coloco 3, e no lugar do x0 eu coloco 0. Logo, o m é igual 2 menos o 3 dá menos 1, e 3 menos o 0 dá 3. Então, o coeficiente angular, ou a tangente, da nossa reta equivale a menos a 1/3. Para encontrarmos a equação da reta, basta substituir um dos pontos nessa fórmula. Daí eu achar ela mais fácil. Então, eu copiei a letra y, menos, no lugar do y0, vou colocar o 3. Eu estou usando o ponto B. No lugar do m, coloco menos 1/3. O x eu copio. E no lugar do x0, eu coloco 0. Menos 0. Então, o y menos 3, menos 1/3 vezes o x, dá menos x sobre 3. Se quiser colocar 1 aqui na frente, não atrapalha em nada. Menos 1/3 vezes 0, dá 0, então nem preciso colocar. Ao invés de tirar o MMC aqui, pois não há necessidade, eu posso simplesmente pegar esse 3 que está embaixo do x e levar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então ficamos com 3, que multiplica y menos 3, que é igual a menos x. Aplicando a distributiva, 3 vezes o y dá 3y. 3 vezes o menos 3 dá menos 9, que é igual a menos x. Ajeitando a nossa equação, o x era negativo, estou trazendo para cá positivo, mais 3y é igual, o 9 era negativo, trouxe para cá positivo. Esta é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então a equação linear que representa essa reta, x mais 3y, que é igual a 9. A alternativa correta é a letra A. A questão 10 diz o seguinte: observe a equação linear apresentada no quadro abaixo. Qual é a representação gráfica dessa equação linear? Então aqui está a equação da qual o exercício falou, e aqui já está a fórmula reduzida da equação da reta, o que eu vou estar fazendo com essa equação também, pois deixando na fórmula reduzida fica mais fácil resolver a questão. Então ficamos com y, que é igual, o 2x era negativo, levei para o outro lado da igualdade, ficou positivo. O 4 era negativo, também levei para o outro lado da igualdade e ficou positivo. E comparando a nossa equação com a equação da reta, sabemos que quando o A é positivo, a nossa reta é crescente. E com isso já podemos eliminar a questão D e E. Mas vamos calcular, né? Primeira coisa que eu vou estar fazendo é igualando o y a 0, pois assim eu acho um dos pontos da nossa reta. E vou estar fazendo o esboço do gráfico aqui do lado. Então, igualando o y a 0, ficamos com 2x mais 4, que é igual a 0. 2x é igual a menos 4.
Então, o x é igual a menos 4 dividido por 2, x é igual a menos 2. Eu fiz isso pois eu sei que quando eu representar esse valor no gráfico, quando o x vale menos 2, o y vale 0. E assim eu posso conferir com os gráficos das alternativas. Então aqui está nosso gráfico. Quando o x vale menos 2, estou chamando esse ponto aqui de menos 2, o y vale 0, ou seja, ele não sobe nem desce. Então esse é um dos pontos. Agora eu quero encontrar um outro ponto dessa reta. Eu vou estar igualando agora o x a 0. Então aproveitando aqui, quando o x vale 0, o y é igual a 2 vezes o 0 mais 4. Então o y é igual a 2 vezes 0 dá 0, mais 4 dá 4. Então quando o x vale 0, o y vale 4. Vamos supor que cada espaço desse meça 2. 2 aqui, com mais 2 aqui, 4. Esse é o nosso outro ponto. E traçando a reta que passa pelos dois pontos e olhando nos nossos gráficos, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra C, pois a reta passa no ponto x menos 2 e o y 4. Está resolvida a questão 10. Aproveitando, eu quero estar pedindo para aquelas pessoas que têm mais necessidade da resolução de uma questão, seja do ensino fundamental ou do ensino médio, deixe nos comentários, até porque eu consegui todas as provas de matemática do terceiro bimestre e pretendo resolver todas elas. Então, se tiver interesse na resolução de uma em especial, deixe nos comentários e assim eu vou estar passando ela na frente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.